Se você é investidor e está em dúvida, afinal, nós acabamos de passar por um período eleitoral, algumas ações tendem a cair muito fortemente. Vide os últimos dias aí, por exemplo, ações da Petrobras despencaram por causa da política que vai ser utilizada pelo até então presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso quer dizer que o mercado de ações não pode ser uma boa pegada, você não pode ter bons investimentos? Muito pelo contrário. Há sim uma mudança de atitudes aliada à diversificação das ações que você tem no portfólio, mas nesse vídeo o que eu quero te explicar? Primeiro, como funciona o mercado, como você pode se posicionar bem dentro dos maiores setores de investimento da bolsa e como você pode ganhar dinheiro, independente do que ocorrer no governo, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo nesse momento. Você pode ganhar muito dinheiro com a bolsa, obter lucros bem satisfatórios e eu vou te passar alguns papéis que provavelmente vão fazer com que você ganhe algum dinheiro e outros que você tem que evitar porque nesse momento não são uma boa pegada. Depois do resultado das eleições, é normal que alguns papéis caiam, a bolsa está em alvoroço, o índice Bovespa não está correspondendo bem, até por causa do que o presidente eleito, que assumirá o Brasil em janeiro, tem a proporcionar aí quanto à economia, as incertezas que ainda rodam no mercado. Até o momento não sabemos, inclusive, quem vai ser o nosso ministro da Economia. Então é normal que no curto período aí haja um balanço, os papéis caiam, mas o que você vai ter que entender é que vamos primeiramente partir do princípio que é um governo de 4 anos. As empresas são feitas para ultrapassarem governos, independente do que aconteça, independente se daqui a 4 anos haverá uma nova mudança ou uma reeleição, enfim. Nós trabalhamos com investimentos e nós temos que apontar os nossos papéis para a direção que melhor vai nos satisfazer em um curto período. Então nós temos que trabalhar com a ideia do que pode nos beneficiar nos próximos 4 anos. E nós temos alguns setores que são setores tradicionais da Bolsa. Mesmo sendo setores tradicionais e tendo alguns papéis que disputam entre si, geralmente no mesmo setor, tem alguns papéis que são mais beneficiados que os outros, mesmo em setores bons, porque a política que as empresas trabalham é mais próxima ao governo que está vigente. Então, qual é a ideia desse vídeo? Passar para vocês alguns papéis que provavelmente dentro dos seus setores performarão muito melhor que os outros. Não estou falando que os outros papéis desse mesmo setor performarão mal, mas há uma tendência devido a políticas que são utilizadas pelos nossos governantes. Então nós vamos fazer um aparato a partir de agora sobre, primeiramente, alguns setores que nós temos na Bolsa e quais papéis podem se destacar dentro desses setores. Posterior a isso, também falarei alguns papéis que são muito perigosos para o momento, não são interessantes para que nós façamos investimento, afinal, no curto prazo, entenda-se aí no próximo ano, nos próximos 2 anos, nós vamos perder muito dinheiro com esses papéis. Então, é melhor deixar esses papéis de lado aí. Não invista porque você pode se assustar. Afinal, a ideia do canal aqui é trabalharmos com indicações, passarmos conhecimento para quem não tem muito conhecimento, para quem é iniciante da Bolsa. Se você tem pouco dinheiro para investir e esse pouco dinheiro que você investe ainda você está perdendo, sendo que em alguns casos você pode perder até 50% do seu valor, imagina aí. Poxa, eu só tenho R$1.000 para investir, dos R$1.000 eu vou perder 500? Não faz sentido. Concorda? Então, vamos começar a pincelar sobre eles. Indo direto ao ponto, por exemplo, do ramo de bancos, nós temos que falar aqui de 2 papéis. Um que é uma ótima opção para o momento e outra que você tem que abandonar praticamente que de imediato, se você é um pequeno investidor. Já faça a retirada aí de seus papéis porque esse banco vai ser muito depreciado. E de que banco que eu estou falando? Do Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil vai ser depreciado nesse momento? Era um papel que estava muito favorecido no governo Bolsonaro para o agronegócio, para o microempreendedor. Com as mudanças que ocorrerão no governo, as incertezas, as próprias falas do futuro presidente Lula, já
falam que o agro vai ser um pouco afetado, que os negócios vão funcionar de forma diferente. Então, para o microempresário, isso é algo que assusta, porque haverá provavelmente uma reforma aí, uma nova reforma trabalhista, haverá alguma alteração em legislação, aumento de impostos, muito provavelmente o retorno dos sindicatos, e isso afeta o empreendedor, porque mexe com o bolso dele. Então ele tende a conter os investimentos porque ele não sabe o que ocorrerá. As ações do Banco do Brasil iam crescendo muito, tiveram lucros muito bons nos últimos trimestres, contudo agora tendem à queda. Nesse primeiro momento são ações que perdurarão de uma forma aí bem complicada, diferente da ação que nós temos que indicar hoje do setor bancário, que seria Itaú. Itaú, pelo contrário, tende a performar muito bem, afinal, a política da empresa está muito aliada à política do presidente eleito. Então, nos primeiros anos aí do governo Lula, tende a aumentar cada vez mais os lucros, que já são muito positivos. A cada trimestre tem balanços cada vez melhores, e os papéis do Itaú nesse momento são uma boa indicação para você que quer investir no setor bancário, divergir aí o seu portfólio de investimento, investir em ação que provavelmente vai te trazer um lucro mais imediato. De igual forma, outros dois setores que nós temos que são bem quistos, digamos assim, é o setor elétrico e o setor petrolífero. Do setor elétrico, o que eu posso te adiantar é que a Eletrobras vai ser muito depreciada porque ela tem participação do governo. Bons investidores, principalmente investidores estrangeiros que investem milhões dentro de uma empresa, não veem com bons olhos muita intervenção do governo. Nós sabemos que todas as empresas que têm intervenção direta do governo, ou seja, o governo tem um quantitativo muito grande das suas ações, tratamos melhor falando, para que você entenda, das estatais, é perigoso investirmos em governos que trabalham muito interferindo nos valores da empresa. E é o que tende a ocorrer agora com o governo Lula. Não estou especulando, vou deixar bem frisado, estou trabalhando com as próprias falas que o presidente vem demonstrando, os próprios trejeitos, digamos assim, um modo de lidar com a economia. São pessoas diferentes. E tende-se a intervir-se mais em estatais. Então, os próprios grandes players que investem em Eletrobras já estão tirando o valor dos investimentos dessas empresas porque eles sabem que há um temor, alguma coisa pode ocorrer em algum momento. Então, Eletrobras, Petrobras, no ramo de petróleo, não são boas pedidas para o momento. Se você quer investir nesses ramos, é muito mais interessante, por exemplo, no caso de elétrica, você procurar alguma elétrica que não tenha muita intervenção do governo, e no caso de petróleo, por exemplo, fica mais interessante você investir em ações da PRIO para o momento, porque a PRIO tende a crescer mais que a Petrobras no curto prazo. Mas nós temos aí um ramo que é um ramo que cresce muito da construção civil. Então, trabalhando com o ramo de construtoras, nós temos várias empresas que trabalham com vários tipos de públicos diferentes. Não quer dizer que você vai investir no papel de uma empresa e ela seja ruim, mas talvez ela não cresça o tanto que a outra vai crescer. Para esse momento, com os papéis eleitorais aí já definidos para um novo plano aí de 2023, algo que tende a crescer muito no ramo de construção civil são os papéis da MRV. Por quê? Ela é diretamente afetada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Já estou partindo do princípio que o programa vai voltar a ser chamado de Minha Casa Minha Vida. Então, os papéis da MRV tendem a crescer muito. É uma empresa que está com um endividamento alto nesse momento, mas que tende a recuperar muito bem. É a empresa no ramo de construção civil que é mais acertada para um crescimento maior no curto prazo, mas tem outros papéis também que são bons. Por exemplo, os papéis da Cyrela não deixam de ser ruins, mas tendem a crescer muito menos que os da MRV. Então, se você está começando a investir agora e quer investir no ramo de construção civil, MRV pode ser uma opção muito mais bem acertada, porque ela vai trabalhar diretamente com os programas sociais do governo. Outro papel aqui que nós podemos falar também, que é bem interessante, é do ramo varejista. Nós temos, por exemplo, aí algumas empresas que despontam muito no ramo varejista. Temos aí Magazine Luiza, temos a própria Via Varejo, mas
Em todo esse universo aí, Magazine Luiza, para o curto prazo, tende a lucrar muito, até porque ela foi muito depreciada no último ano, ela chegou a perder 80% do valor dos papéis dela, então sofreu muito com o mercado, e sendo uma empresa apoiadora do atual governo e trabalhando lá de uma forma muito mais próxima, tende a retomar a alta dos papéis. Então, para o curto prazo, aí, para quem gosta do ramo varejista, confesso que não faz sentido no meu portfólio, porque são ações que oscilam muito, mas quem quer investir aí para ter um lucro de curto prazo, seria interessante sim investir em papéis da Magazine Luiza. Thiago, me dê umas dicas aí de outros papéis de setores diversos que podem ser bem interessantes para o momento. Se nós formos trabalhar de uma forma, digamos que defensiva, nos defendendo nossos papéis com papéis que não oscilam muito para cima nem muito para baixo, mas que eles mantêm estabilidade e nos vão dar garantia de lucro, nós podemos aí pensar no governo atual digo o que vai entrar, papéis que vão crescer, tendem a crescer no novo governo, seria o papel do educacional, então uma boa pegada aí seria o papel da Educ, por exemplo. Outro papel que tende a crescer muito, o papel da Multiplan, Sabesp, Semig, são todos setores que vão se dar muito bem com um novo governo. Outra opção aí também seria o papel da Gerdau, que inclusive já temos na carteira do canal, e cresceram e vão continuar crescendo porque tem a ver com aço. A nossa indústria tende a ficar muito aquecida para os próximos anos. Então são dicas aí que podem sim favorecer muito a sua carteira, favorecer muito os seus investimentos no curto prazo aí, nos próximos 2, 3 anos. São dicas que estão sendo dadas aqui, lembrando que a gente não consegue aferir tudo que acontece no mercado, nós estamos falando de empresas de forma isolada, cada uma trabalha de certa forma dentro do seu setor, mas são papéis muito mais acertados para quem está começando a investir. E aí, responde aí, gostou das sugestões? Você tem alguma outra sugestão que talvez você queira dar e se encaixe bem com o momento? Comenta aí embaixo, deixa a sua sugestão, vamos conversar, vamos dar nossas opiniões para verificar o que cada um pensa a respeito disso. Afinal, nós fazemos um conteúdo voltado para você e precisamos da sua participação para que nós melhoremos cada vez mais o nosso conteúdo. Lembrando que todas as terças-feiras nós temos vídeos novos, vídeos com conteúdos diferentes aqui no canal, e eu gostei inclusive da pegada dos últimos vídeos, vi que vocês gostaram muito, tiveram muito interesse em vídeos sobre renda extra, vídeos sobre como ganhar dinheiro de casa, como ganhar dinheiro na internet. Então vou fazer mais vídeos com dicas, com macetes dessa área, porque eu achei interessante, vocês também deram um feedback muito positivo sobre esse conteúdo para mim. Então nos vemos com novos conteúdos bem interessantes, totalmente voltados a você. Nos próximos vídeos, nas próximas semanas aí estaremos elaborando um conteúdo diferente. Então te vejo em breve, fica com Deus e até mais. Fui!